A congregação cristã originou-se na comunidade italiana de Chicago como parte de um grande movimento de despertar espiritual nos Estados Unidos no início do século XX que ocorria entre vários grupos evangélicos. Para compreender o significado da manifestação espiritual naquela humilde igreja de imigrantes na grande metrópole americana, faz-se necessário discorrer sobre os antecedentes daquele evento. Esse despertar teve muitos precursores, da mesma maneira que um rio é alimentado pelas fontes e riachos até que se forme uma corrente encorpada de água. Sua fonte original é Jesus Cristo e sua obra de redenção, a qual constitui as fundações da Igreja, o ajuntamento de fiéis sobre o qual as portas do inferno nunca prevaleceram. Ao longo dos séculos, entretanto, muitos se esqueceram da simplicidade original ensinada por Cristo e proclamada pelos apóstolos, mas a graça de Deus sempre tornou possível as pessoas se aproximarem dele com fé e sinceridade. Dessa forma, essa corrente de água chamada Igreja nunca cessou de existir. Assim, a providência divina inspirou muitos movimentos que foram instrumentais no desenvolvimento de nossa presente denominação. Um dos nossos mais recentes precursores foi um movimento com raízes na Idade Média, uma forma simples de cristianismo denominada valdense. O movimento valdense começou em 1173 quando Pedro Valdo, um rico mercador, deu todos os seus bens terrenos para anunciar o Evangelho nas ruas de Lyon, no sul da França. Sua mensagem de arrependimento, igualdade da humanidade ante Deus e simplicidade atraíram muitos seguidores. Logo, seriam perseguidos pela Inquisição e por cruzadas, derramando o sangue de muitos. Diante da perseguição, mantiveram uma doutrina evangélica simples. Também observavam diversos costumes do culto cristão da época, como o assento separado por gênero durante o culto, recitativos jogral dos jovens ou de mulheres cobrirem a cabeça. Eles sobreviveram ao longo dos séculos em sigilo nos vales alpinos no norte da Itália até 1532, quando saíram da obscuridade a pregar o Evangelho publicamente e aderiram à renovação proporcionada pela Reforma Protestante. A Reforma no século XVI trouxe à lume diversas doutrinas bíblicas. Assim, houve a compreensão da justificação pela fé com Lutero e a ênfase na graça e soberania de Deus com Calvino. Com Zwinglio veio o entendimento de realizar a Santa Ceia como memória do sacrifício expiatório de Cristo e o batismo como testemunho do novo nascimento. Entre os influenciados por Zwinglio estavam os anabatistas, os quais restringiam o batismo e a Santa Ceia a quem tivesse idade para conscientemente os entender. Essa postura levou os anabatistas a uma firme convicção da liberdade de consciência, separação entre Igreja e Estado, além da convicção da responsabilidade pessoal do crente perante Deus e a sociedade. Mais tarde, o pietismo germânico e morável juntamente com o metodismo britânico e americano enfatizaram conversão pessoal, evangelismo e a constante busca pela santidade. Todavia, indubitavelmente a contribuição mais notável da Reforma foi a tradução das Santas Escrituras em línguas modernas e sua disseminação de forma impressa, tornando cada pessoa um sacerdote capaz de alcançar Deus sem intermediários a não ser Cristo. Outra fonte significativa para a congregação cristã foram os avivamentos ou os movimentos de renovação espiritual no século XIX. Da Suíça um renovo espiritual, o Réveillon, se propagou por toda a Europa com uma firme convicção na obra redentora de Cristo e na vivência de um cristianismo primitivo conforme os parâmetros apostólicos. Outra característica era o apego às Escrituras, uma atitude por vezes chamada de biblicismo,
que consistia em uma leitura simples e aplicada da palavra. Animados por visitantes estrangeiros como a Madame Krudener, Robert Haldane e John Nelson Darby, seminaristas e pastores suíços passaram a pregar com assertividade o Evangelho, o que resultou na saída de muitos deles da Igreja Reformada Suíça, formando igrejas livres. Motivado pelo entendimento que o sacrifício de Cristo estende o Evangelho a cada criatura, esse movimento se espalhou e se conectou com outros avivamentos similares na Europa, notavelmente na Alemanha, nos Países Baixos, na França e países nórdicos. Lugares tradicionalmente fechados ao Evangelho, como Portugal, Espanha, Rússia e os países sob influência otomana, passaram a ter igrejas evangélicas. Desse movimento surgiram as chamadas igrejas livres, pois não desejavam vinculação com denominações oficiais ou controle estatal. Outro grande resultado desse movimento foi a diaconia. A obra diaconal serviu para atender tanto o corpo quanto a alma dos necessitados oriundos da industrialização, das guerras, da migração e do êxodo rural. Simultaneamente, na América, Reino Unido e outras regiões, um movimento começou a procurar uma vida superior de santidade pela palavra do Espírito Santo. Consequentemente, surgiram sociedades missionárias e bíblicas voltadas para a propagação do Evangelho. Da América do Norte, pessoas como Charles Finney, Phoebe Palmer, B. T. Roberts, A. B. Simpson e D. L. Moody espalharam a mensagem e boas novas de salvação, acompanhadas por hinos e gospels, muitos dos quais atualmente foram incluídos em nosso inário, levando à conversão de milhares de almas. Charles Finney e Phoebe Palmer estavam entre os expoentes das campanhas de evangelização que se reuniam em campos, salões e lares, proclamando a necessidade pessoal de conversão e santificação, bem como a ação transformadora do Espírito Santo. Sob liderança do bispo B. T. Roberts, os metodistas livres se empenharam pela liberdade. Para eles, liberdade era entendida como ser livres da escravidão, eram abolicionistas, livres das distinções sociais contra o aluguel de bancos nas igrejas para as famílias mais afluentes, livres para a ação do Espírito Santo no culto, o que incluía chamar hinos, orar, testemunhar e pregar conforme fossem guiados, evitando formalismos, livres da influência de sociedades secretas, livres dos abusos das arbitrariedades resultantes de organização eclesiástica hierarquizada cujas autoridades não prestavam contas aos crentes, e liberdade do pecado, por obra do Espírito Santo mediante a santificação do crente após ser salvo. A partir de Chicago, D. L. Moody e os músicos liderados por Ira Sankey iniciaram campanhas de evangelização utilizando nos novos meios de transporte a vapor e publicação de literaturas e inários. A Igreja, Instituto e lições bíblicas vinculados a Moody influenciariam diretamente muito dos pioneiros em Chicago. Em Nova York, a B. Simpson iniciava um trabalho evangelístico entre imigrantes, operários e as classes pobres. Similar preocupação com as classes mais vulneráveis que levaram o casal William e Catherine Buff a formarem o Exército de Salvação. Em geral, esses avivamentos são referidos como movimento de santidade e movimento de vida superior, salientando a pessoa do Espírito Santo. Enquanto isso, outro avivamento iniciou-se na Itália em 1848 quando o rei Carlo Alberto de Saboia deu liberdade de culto aos valdenses. Entre eles já estava em curso um renovo espiritual ocasionado por evangelistas do Réveillon suíço,
como Félix Neff, 1798 a 1829, ou por jovens valdenses que iam à Suíça estudar, como Paolo Geimonati, 1827 a 1907. Com a unificação política da Península Italiana, essa liberdade de culto estendeu-se a outras regiões sem a repressão do Estado. A partir daí, vilarejos e cidades receberam a mensagem do Evangelho. Antes, além dos valdenses que cultuavam em francês, somente uns poucos estrangeiros evangélicos, principalmente na Toscana, e exilados, muitos por causa do Evangelho, em Genebra, Londres, Malta e Estados Unidos, cultuavam a Deus em italiano conforme o Novo Testamento. Cristo agora poderia ser anunciado e louvado publicamente, ainda que com alguma hostilidade. Como consequência, muitas pessoas conheceram as Escrituras, formando grupos de cristãos que se reuniam em casas, edifícios e fazendas procurando obedecer à palavra de Deus. Entre esses grupos, alguns procuravam a ter Jesus Cristo como único cabeça da igreja, assistidos por anciãos e diáconos leigos. Apesar de eles evitarem adotar uma denominação, eram conhecidos como a Igreja Cristã Livre, em italiano Chiesa Cristiana Libera. Com o tempo, esses crentes foram agrupados em duas redes: a Igreja Cristã Livre na Itália ou Igreja Evangélica Italiana, Chiesa Cristiana Libera em Itália, Chiesa Evangelica Italiana, e a Igreja dos Irmãos Chiesa dei Fratelli. O primeiro grupo se uniria a outras denominações evangélicas, principalmente a Igreja Metodista Italiana, enquanto o último grupo aproximou-se do movimento evangélico britânico chamado de Irmãos. Deles recebemos legados em nossos cânticos, o conceito de uma igreja voluntária e a concepção organizacional avessa ao institucionalismo. Um dos frutos dessa liberdade de culto, ainda que com dificuldades, foi o surgimento de um trabalho evangelístico tanto na Itália quanto entre imigrantes italianos nas Américas do Norte e do Sul. Iniciativas dos batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos e do Exército de Salvação se somavam aos esforços dos valdenses, da Igreja Cristã Livre, do movimento dos irmãos para consolidar a obra de Deus, expressão idiomática tão comum no evangelismo italiano que sintetiza tanto as ações e os frutos do Evangelho. Assim, surgiram várias congregações evangélicas para servir o povo de língua italiana. Uma dessas congregações foi a notável Igreja Evangélica Valdense de Favalli di Malvaro. Essa aldeia na região de Gênova, na Liguria, era a base de uma família de cantores e músicos itinerantes, os Sereghinos. Buscando inspiração para compor as canções que executavam em festas, casamentos e eventos sociais por diversos locais na Itália, em 1849 Andrea Sereghino começou a ler a Bíblia. Logo, os Sereghinos se converteram e entraram em contato com os valdenses. O ministro valdense Paolo Geimonati os visitou e organizou a igreja em 1852.